Gente, eu vou ler um pouquinho, tá? Então, vamos juntos. Números, capítulo 22. Vamos ler mais o versículo 1. Logo no início. Amém. Vamos lá? Números 22, está escrito assim. Vamos devagar que eu vou bem longe. Eu vou até o versículo 34. Então, vamos lá, vamos juntos. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Gente, só para vocês entenderem, esse aqui é o período em que Israel estava no deserto, né? Ele rodeou durante 40 anos no deserto. Logo após a abertura do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, ele ficou rodeando durante 40 anos. E esse aqui é um período desse, dentro desses 40 anos, tá? Versículo 2. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Moabe era uma outra terra, né? E o que acontece? Balaque, que era o seu rei, estava preocupado, porque Israel, por onde passava, acabava com seus inimigos, né? Tinha a bênção de Deus. Versículo 4. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Balaão é o profeta do Senhor, né? Versículo 7. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Depois, versículo 9. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Vamos lá, só para a gente pegar aqui. Quando chegou lá, o que Balaão foi lá e perguntou para Deus: Senhor, eu posso amaldiçoar esse povo? O que Deus falou? Esse povo aí não, esse povo é abençoado. Deixa eles quietinhos, não mexe com eles não. Versículo 13. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada me impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montando a sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho.
Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre duas linhas, com muros de dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que foi que eu fiz a você para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se o rosto com terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Até aqui tá bom. Feche seus olhos aí um minutinho, fecha. Não te assiste. Espírito Santo, fica à vontade aqui nessa noite. Nos guia pelos teus caminhos. Nós precisamos, nós queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor tenha total liberdade na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Gente, o tema da nossa mensagem que é o nosso manual, ela nos garante muitas promessas. Ela nos garante que nós não vamos comer o que há de melhor nessa terra. Ela diz que Deus sempre vai estar conosco. Ela diz tantas promessas para a nossa vida, porém, não é o que nós vivemos muitas vezes. Porém, não é aquilo que a gente desfruta muitas vezes. E talvez a grande questão: por que nós não vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida? Está ligado à direção versus permissão. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Balaão, tá? Balaão, ele era o profeta do Senhor, e ele recebeu um chamado e uma oferta. Balaão, vamos lá. Se você amaldiçoar aquele povo ali, você vai ser honrado, vai ser pago por isso. Balaão fez o quê? Ele foi lá para Deus e falou: Senhor, posso? Deus falou: não vai. E o que Balaão fez? Voltou: não vai rolar, vocês podem ir embora. Aí botaram nomes mais importantes ainda, quer dizer, mais poder. Às vezes um dos grandes problemas do homem é o poder, né? É dinheiro e poder, isso aí é complicado. E o que acontece? Botou nomes mais importantes, oferecendo mais coisas ainda para Balaão. Balaão já tinha recebido a resposta de Deus? Já ou não? Já, gente? Já. Cutuca a pessoa que está do seu lado, já ou não? Balaão já tinha recebido a resposta de Deus. Ele já sabia o que era para ser feito ou não. E quando ele voltou para Deus, ele deve ter voltado com aquela cara meio de sem vergonha, sabe? Senhor, não acredito muito que você queria aquilo não, Senhor. Será que o Senhor não pode agora, dessa vez? Será que não mudou de ideia? E Deus permitiu que Balaão pudesse ir.
Qual era a direção de Deus inicial? Direção. Não vá. Permissão. Você está querendo ir muito, né? Vai lá. E no meio do caminho, Balaão estava com a sua jumenta, né? E apareceu um anjo do Senhor. Só que quando a gente está na vontade, quando a gente está na permissão, muitas vezes a gente fica cego. A gente deixa de enxergar coisas que são muito importantes e deixa de enxergar o plano espiritual. E o que aconteceu? Quando a mula viu, até a mula viu, Balaão não viu. E ela fugiu do anjo uma vez, na segunda vez ela prensou o pé de Balaão na parede, na terceira vez não tinha como passar, ela abaixou e Balaão bateu nela. E foi algo tão esquisito e tão agressivo que Deus abriu a boca da mula para ela poder falar. E quando a mula começou a falar, Balaão estava tão cego que ele não tinha escutado, ele não tinha entendido o que a mula estava falando. Imagina a mula falando com a gente, né? Logo de cara a gente fala: o que é isso? A mula está falando que o troço está feio, né? Mas Balaão estava cego. De repente, Deus tirou as escamas dos olhos de Balaão e ele enxergou o que estava acontecendo. E se a gente continuar lendo ali, o anjo falou: olha, ela livrou você da morte, porque eu ia poupar ela, mas ela ia te matar, porque você está no caminho que não me agrada. Então, aqui nós temos algo muito importante para que nós possamos compreender. Tudo que nós vivemos aqui nessa terra, existe uma direção de Deus. Se você está aqui hoje, você não está aqui por acaso. Deus, Ele te chamou, Ele te atraiu para você estar aqui hoje, amém? Deus tem propósito para você aqui nessa noite. Ele quer algo que, por algum motivo, você foi incomodado de estar aqui, por algum motivo você talvez tenha sido até chamado para estar aqui.
esse livre-arbítrio, nós decidimos aquilo que nós queremos viver. Diga assim, repete comigo: eu decido o que eu quero viver. A responsabilidade é sua. Deus só dá o caminho. Se você vai viver ou não, é conosco, é com a gente, sabe? Deus, ele nos mostra o caminho mediante a sua palavra, mediante as direções que nós damos aqui em cima do altar, sabe? Mediante diversas situações, mediante estudos, mediante a nossa célula. Deus vai dando direções à nossa vida. E quando nós decidimos fugir dessa direção, nós entramos na permissão. E a permissão, ela vem do livre-arbítrio. Vocês estão entendendo? Então, para que nós possamos viver o centro da vontade de Deus, é muito importante nós enxergarmos a vontade de Deus. E com isso, nós começamos a viver comer o que há de melhor nessa terra. Pastor, mas o grande problema que eu enfrento é o seguinte: eu nunca sei o que é direção e o que é permissão. Essa também é sempre a nossa dúvida, né? O que é direção e o que é permissão? Sabe? E eu quero dar algumas características da permissão e da direção. Primeiro, a gente precisa entender o que é. Direção é a vontade de Deus para a nossa vida. Ponto. Vou te contar um segredo. Desde que você nasceu, Deus já tem um propósito para a sua vida. Vou te contar outro segredo. Se você está aqui ainda nessa terra, é porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu para estar ouvindo essa mensagem hoje. Você não está aqui por acaso. Direção de Deus é a vontade dele para a sua vida. Permissão de Deus é quando nós insistimos por algo que não é da vontade de Deus. Nós insistimos em algo que não é da vontade de Deus. A Bíblia diz: não faça isso aqui. Você faz o quê? Mas isso aqui é tão bom, não tem nada demais. Entenda uma coisa, gente. Algumas coisas, elas são tão básicas que é até esquisito a gente falar sobre isso, mas elas são tão contrárias à palavra que nós às vezes tentamos burlar a palavra. Nós tentamos acomodar
Existe também o outro lado, que é quando o cristão é derrubado, quando o Filho de Deus ele é derrubado. Porque a vontade permissiva tem esses ela pode ser algo que não comprometa a sua fé, algo que não atrapalhe no contexto geral, mas ela também pode te derrubar. É livre escolha, livre-arbítrio, sabe? Se você tomar uma decisão errada, porque você quis, você não ouviu a Deus, você não entendeu o que Deus falou para você, você foi cego e seguiu pelo caminho, a mula parou. Às vezes a mula está te falando, olha só, você está no caminho errado. A mula está falando com você, mas você não está ouvindo. Aí, sabe o que acontece? Quando você tem algumas que são muito sérias, e essas são aquelas que derrubam a nossa vida, aquelas que destroem a nossa vida, fazem a gente até se afastar de Deus. Porque geralmente quando a gente cai, a gente coloca a culpa em quem? Deus, em Satanás e às vezes nas pessoas. Às vezes pelo pastor. Mas Deus, Satanás e nas pessoas. E o que acontece? Você totalmente está tirando a sua responsabilidade no livre-arbítrio. Você está entendendo? Então, a vontade permissiva, ela pode apenas travar, ela é destrutiva para a nossa vida. Sempre coloque isso na sua mente. A vontade permissiva, ela é destrutiva para a nossa vida. Agora, ela pode travar um pouquinho ou ela pode derrubar e destruir a nossa vida. Essa é a primeira característica. A vontade permissiva, ela tem a ver com a nossa vontade e com os nossos sonhos. O inimigo, ele fica sempre, ele conhece a gente, ele te conhece, tá? Não se engane. Às vezes a gente esquece que a gente está num mundo que existe uma batalha espiritual acontecendo. O inimigo, ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe os seus sonhos, ele sabe os seus medos, ele sabe os vazios que tem dentro de você. Ele sabe até aquilo que as suas dúvidas com relação a Deus, ele sabe. E ele vai atacar onde? Nesses buracos, nos espaços vazios. Aquilo que você não preencher com Deus, ele vai atacar. Se você não preencher com Deus, por exemplo, o seu relacionamento, ele vai atacar ali. E quando eu falo relacionamento, eu falo da sua área sentimental, né? Se Deus não for o centro, ele vai atacar ali. Se não for a sua família, se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua família, o inimigo vai atacar onde? Ali, ele vai atingir ali. Se não for na sua vida profissional, ele vai atacar onde? Ali. Então, e o que acontece? Ele tenta colocar um padrão que está lá fora no mundo, ele tenta colocar sobre a nossa vida. E aos poucos, a gente vai perdendo, a gente vai entrando com permissão. Por exemplo, aqui na igreja, a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia fala, ela proíbe você beber alguma coisa alcoólica? Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que você não pode se embriagar, né? Bebedeira, ela proíbe bebedeira. O que a tua igreja, o teu pastor orienta? Não beba. Não beba, porque isso não vai abençoar em nada a sua vida. Você está entendendo? Em nada. Se bebida alcoólica fosse boa, ela não era feita muitas vezes para outros deuses. Aqueles trabalhos, já viu fazer trabalho com Coca-Cola? Não. Então beba Coca-Cola. Mas eu estou olhando, tipo, tá? Beba Coca. Coca é de Jesus. Tudo que criou aqui na terra, quem foi? Foi Deus. Mas se você não perceber, às vezes você não se liga que na tua família tem algo que está ligado lá atrás da bebedeira, a álcool. Então você começa a se envolver ali, daqui a pouco você está se perdendo por besteira, ou você está ensinando um filho seu aí para esse caminho. Porque se você fala, não é pecado não, mas o teu filho vai olhar, não é pecado não, vou beber também. Você entende? Então, é sobre permissão, você tem que tomar cuidado. Agora, eu estava falando, né? Tem a ver com a nossa vontade de sonho. Gente, é muito normal
nós lutarmos por alguns sonhos da nossa vida, por algumas coisas que nós esperamos, ansiamos, aquilo que está no nosso coração fervendo. Acho que todo mundo já teve isso, né? Não sei se vocês já tiveram. A gente fica encantado com uma menina, um rapaz, uma pessoa, e quando você chega lá, é tudo na minha vida. Quando você chega lá, você pensa, não é nada disso. O sonho é assim. Às vezes a gente vai tão cego com uma coisa, não, isso aqui, é isso aqui, não, isso aqui. Quando você chega lá, você vai perceber que aquilo ali não mudou nada na sua vida. Aí você alcançou. Gente, tudo que é difícil é bom, né? Tudo que é difícil é bom. Eu sempre falo para as meninas aqui da igreja, que sejam difíceis, os rapazes vão valorizar mais. Correto? E o que acontece? Você chega lá, depois que você conquista, é só sobre conquista. Aquilo ali não te acrescentou mais em nada. Você está indo por um sonho seu, uma vontade sua. Aquilo ali não vai te preencher. Não vai te preencher. Vai ficar vazio. Você está entendendo? Outra característica, a vida fica amarrada, sabe? Tudo que você precisa fazer com muita força, você tem que tomar cuidado. Às vezes a gente faz tanta força para algumas coisas, cara, e Deus está falando, não é por aí, meu filho, não é por aí. Se você ficar assistindo muito, eu vou permitir, sabe? É uma vida amarrada, é uma vida presa. E geralmente, aquilo que é da vontade permissiva é muito imediato, muito para hoje. Não, vai acontecer agora, eu vou conquistar agora, eu vou viver agora. Não, isso. E geralmente nós estamos vivendo numa sociedade totalmente ansiosa. Tudo para ontem, tudo é para agora. E tudo. Por quê? Nós estamos muitas vezes deixando de olhar para Deus e olhando os nossos sonhos. Gente, com certeza, eu não vou falar com dúvidas aqui não, tá? Talvez só para novinhos não, mas com certeza também. Toda vez que a gente for buscar um sonho, e se for por causa de nós mesmos, quando a gente chega lá, a gente vai ficar frustrado. Não vai completar o que precisava ser completado. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso, com certeza. Você espera tanto alguma coisa, você vai, quando você chega lá, não é exatamente o que eu esperava. Você está entendendo? Agora, quando é da vontade de Deus, é perfeito. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É que a vontade dele é que agrada, é aquela que completa a gente, sabe? Enfim, então, da permissão, tudo é imediato. Vamos falar agora um pouquinho da vontade, das características da direção de Deus, da vontade diretiva. Primeira coisa que é importante, vem do coração de Deus. Não vem do coração do homem, então não é falho. Quando Deus te der uma direção e você souber, cara, é da direção de Deus. Você sabe que vem dele. Então quando vem dele, é perfeito, é bom e é agradável. Às vezes vai te tirar da tua zona de conforto. Geralmente te tira da zona de conforto. Mas é bom, perfeito e agradável. Sabe? Vem do coração dele. Então se vem do coração dele, é perfeito. Muitas vezes, vai confrontar com os teus sonhos. Já parou para pensar nisso? Os sonhos de Deus, eles vão confrontar com os teus sonhos. E essa talvez seja a maior luta que nós enfrentamos. Porque nós temos muita certeza sobre as coisas que vão nos fazer felizes. Mas também, muitas vezes, nós nos machucamos com isso. Sabe? Os sonhos de Deus, às vezes a gente nem sabe qual é o sonho de Deus. A gente nem tem a visão do que é. Mas você pode ter certeza de uma coisa: se é da vontade de Deus, vai te fazer totalmente satisfeito, totalmente completo, totalmente feliz. Eu estava falando com uma pessoa aqui, não sei o que foi, sobre relacionamento, né? E eu estava explicando o seguinte: toma cuidado, porque se você sair atirando para tudo quanto é lado,
vontade de Deus, ela não é só para agora, mas a vontade de Deus é para daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Você está entendendo? A vontade de Deus, ela é construída. A vontade do inimigo é para agora, para você. Ele vai te dar alguma coisa que talvez agora brilhe nos teus olhos. Depois vai te machucar, mas agora vai brilhar. A vontade de Deus, ela é progressiva e vai longe, bem longe. Só que tem uma coisa: dentro de todo esse processo, nós nos sentimos completos, satisfeitos, aliviados, em paz. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, é verdade. Você está entendendo? Então, nós precisamos, eu vou acelerar aqui agora para a hora, nós precisamos do seguinte: nós precisamos tomar muito cuidado. A vontade de Deus, a direção de Deus, ela vai abençoar a nossa vida. Entenda, Deus te chamou para algo maior. Para de ficar achando que você está nessa terra por qualquer coisa. Caiu aqui e aconteceu. Não. Deus tinha um projeto para você. Deus tem um projeto para você. Deus te escolheu para algo muito especial. E o que você vai fazer com isso? Essa é uma boa pergunta. Você não está aqui para casa, Deus te chamou para estar aqui nesse lugar. E o que você vai fazer com isso? Pastor, como saber a vontade de Deus? Vou te dar 3 coisas importantes aqui para você entender a vontade de Deus para a sua vida, tá? É aquele lance de você descobrir o que Deus tem para você, né? Primeira coisa, você precisa se aproximar de Deus. Se você estiver longe, você vai estar cego. Às vezes as pessoas acham que Deus tem que ficar berrando para a gente. Você tem que fazer assim, assim, assado. O caminho é aquele lá, Você está no caminho errado. Não. Deus não faz assim. Deus fala: meu filho, você está no caminho errado. Deus não vai ficar berrando para que você se acomode na sua distância dele, sabe? Deus vai sussurrar no seu ouvido. Se você estiver próximo, você vai ouvir. Se você estiver distante, você não vai ouvir. Como nós nos aproximamos de Deus? Palavra e oração. Aqui está a vontade de Deus, correto? Gente, tudo que for contra isso aqui não é da vontade de Deus, esquece. Ponto. Pastor, mas não é da vontade de Deus, esquece. Oração, se aproxima de Deus. Para de fazer aquela oração para todo mundo ouvir. Não, faz aquela oração você. Eu sempre falo isso aqui para todo mundo que está aqui em cima do altar, né? A oração que está aqui em cima, ela não é para a gente. É uma oração para a igreja. A nossa oração é aquela que a gente está no cantinho que ninguém está vendo. Onde você vai lá para Deus e coloca as suas fraquezas para Ele, você entrega a sua vida, você é vulnerável para Deus, sabe? É o teu íntimo, o teu pessoal, o teu secreto com Deus. Se aproxima de Deus, sabe? Segunda coisa, seja bom mordomo daquilo que Deus já te deu. O que é ser bom mordomo daquilo que Deus já te deu? O que Deus tem colocado na sua vida hoje, agora? Você tem cuidado bem? Você tem cuidado bem daquilo que Deus tem colocado na sua vida? Você tem cuidado bem da sua família? Deus te deu, não te deu? Você tem cuidado bem dela? Deus te deu alguma área aqui na igreja, algum chamado aqui na igreja? Você tem cuidado bem disso? Ou você está fazendo por fazer? Deus te colocou dentro de uma empresa, um trabalho e tudo mais. Como é que você tem sido esse funcionário lá? Porque entenda, gente, às vezes a gente separa muito igreja da nossa vida cotidiana. Não, é tudo a mesma coisa. Nós vivemos num mundo que é espiritual. Você tem Deus aqui, tem Deus também lá dentro da tua empresa, onde você trabalha. O que você tem feito? Você está só reclamando do seu chefe, ou você está fazendo com que a empresa também cresça? Está sendo bom mordomo daquilo que Deus tem te dado. Você entende? Gente, reclamar não adianta para ninguém, não.
Reclamar só serve para apagar o nosso ego, né? Só serve para agradar nosso coração. É como se a gente estivesse dando uma desculpa para a gente não estar alcançando aquilo que a gente precisa alcançar, sabe? Não adianta reclamar. A gente tem que ser: Senhor, eu estou aqui por algum motivo, então me diga o porquê. Me diga o porquê. Segunda coisa, então, ele é o seguinte: seja um mordomo daquilo que Deus já te deu. Porque se Deus te deu alguma coisa tem aí. Algum propósito tem aí. Ele está te guiando para alguma coisa. Eu sempre falo, né? Eu falo sobre um professor que eu tive, né, de canto, e ele falava o seguinte para mim: Felipe, faz o seguinte, eu era moleque, devia ter uns 16, 17 anos. Ele falou o seguinte para mim: Felipe, daquilo que Deus tem te dado. Às vezes as pessoas querem ser pastores, mas não sabem nem conversar com a pessoa que está do lado, gente. Você está entendendo? É muito sério. Não adianta. Nem lógica tem. Então nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Porque Deus tem te dado muitas coisas, é importante você valorizar isso. Honre aquilo que Deus tem te dado. Ah, mas é tão pouquinho. Honre um pouco. Mas Deus tem te dado mais. Continua honrando. Enxergue aquilo que Deus também está fazendo na sua vida. Porque Deus, muitas vezes, Ele vai mudando e a gente só está olhando para o passado. Enxerga aquilo que Deus está fazendo na sua vida, sabe? E terceira coisa, é muito importante você entender isso. A vontade de Deus, a vontade para a sua vida, Deus já revelou. Ele já revelou para você. Você só não enxergou ainda. Ele já revelou a vontade dele. Então, o que nós precisamos fazer? Olhar para aquilo, tudo que não for da vontade, que você entender que não é da vontade, você já tira logo. Isso aqui não é da vontade dele. Gente, sentimentos não são da vontade do Senhor alguns. Sabe? Ódio da vontade de Deus. Falta de perdão é da vontade de Deus. Gente, falta de perdão é ódio, tá, gente? Sem minhas palavras, é ódio. Você vai. Medo é da vontade de Deus. Timidez é medo da vontade de Deus. Tudo que você fez que não é da vontade de Deus, você pega, isso não é da vontade de Deus, tira. Porque você vai começando a enxergar as coisas de forma diferente, sabe? Gente, eu queria que você abrisse aí para a gente encerrar. Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Versículo 11. Vamos lá, Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes projetos para a sua vida. Fala para a pessoa que está sala, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Sabe? O que você precisa fazer? Olha para Ele, coloque Ele no centro da sua vontade, no centro da sua vida. Coloque a sua expectativa nele, a sua esperança nele. Eu te garanto, Deus vai te levar a lugares mais altos. Deus vai completar os vazios que há na sua vida. Sabe aquele vaziozinho lá? Presta atenção aqui. Sabe aquele vaziozinho lá que você sente? Deus vai completar, porque Ele é fiel. O que Ele começou, Ele é fiel para completar. E se Deus começou uma obra na sua vida, Ele vai completar essa obra, vai fazer você viver o sobrenatural dele. Amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Fica. Vamos fazer o seguinte: sai do seu lugar agora, sai, vem aqui para frente para a gente orar. Vamos ficar aqui juntinhos para a gente orar em nome de Jesus.